Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de começar, eu já queria falar com vocês para que, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro de todos os vídeos aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é salvação. Lá no livro de Jó, né, acredito que quase todo mundo conhece a história de Jó, aquele homem que passou por diversas dificuldades, diversas provações, e ele é bem conhecido pela sua paciência, por ele não ter abandonado Deus, apesar de todas as dificuldades que ele estava enfrentando. Um dos amigos dele fez uma pergunta que descreve muito perguntas que os seres humanos fazem, né? Que seria: como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Nós vimos nos outros vídeos que nós temos uma natureza pecaminosa, que é por conta do pecado ter chegado aqui no mundo. Todo mundo é um pecador a partir do momento que nasce, e todo mundo, por conta disso, está destinado a morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós vimos também que nós temos a esperança de salvação, a esperança de ter a vida eterna. Mas como que se consegue isso? Obviamente não é por nada que a gente fizer, porque nós somos pecadores. Nada do que a gente fizer vai conseguir nos tornar de bem com Deus novamente, né? Sei lá, reconstituir a nossa relação que a gente perdeu com Deus lá no Éden. Nada do que a gente fizer. Lá em Isaías 64:6 diz que todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Então, como que a gente consegue a salvação se não é nada do que a gente faz? Alguns questionamentos, né, alguma confusão, às vezes chega por parte das pessoas sobre como que era a salvação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, será que tinha alguma diferença? Será que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, e aí no Novo Testamento a salvação passou a ser pela graça com a morte de Jesus? Nós vamos ver alguns versos que vão clarear esses questionamentos. Lá em Gênesis 6, no versículo 8, diz: porém Noé achou graça diante do Senhor. Antes, né, no versículo anterior, Deus está falando que ele vai fazer desaparecer da terra o homem que criou, porque a maldade tinha chegado no nível extremo, que ele precisava meio que recriar a terra, né? Porque chegou num nível surreal de maldade. E ele diz que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Em outra versão, que essa era na revista atualizada, na versão, nova versão internacional, diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Ou seja, Deus salvou Noé, Noé foi salvo, mas não porque ele era melhor do que as outras pessoas, ou porque ele fez alguma coisa e Deus se agradou dele, e por causa disso, né, pelo que ele fez, ele conseguiu ser salvo. Aqui diz que Deus mostrou bondade para Noé. Ou seja, foi pela graça que ele foi salvo, não foi pelas obras dele. Também a gente vê em Gênesis 15, no versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele creu em Deus. Deus tinha falado para ele, tinha acabado de falar: olhe para os céus, conta as estrelas, né? Assim vai ser a sua descendência, a sua posteridade. E ele conseguiu isso, mas não porque ele fez alguma coisa para merecer isso, mas porque ele achou graça aos olhos de Deus, né? Também em Salmo 6,4 diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Então a gente vê que são alguns exemplos de que a salvação sempre foi pela graça. Nada do que a gente faça, nada do que ninguém fez, nenhum ser humano, pode trazer salvação. É sempre pela bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Mas tá, nós vimos do Velho Testamento e como que é a salvação descrita no Novo Testamento. Lá em Atos 15, no versículo 11, diz: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Também em Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E como que isso foi conquistado pra gente, né? Porque a gente não fez nada pra isso, né? Mas como que Deus proporcionou isso pra gente? Não foi barato. Diz lá em Hebreus 9, versículo 22, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Em Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Nós, sendo pecadores, estávamos destinados à morte, mas Cristo, ele veio aqui a essa terra, ele morreu por nós e por conta disso nós não vamos morrer eternamente, né? Nós temos a oportunidade de salvação. Mas, apesar da gente não precisar fazer nada para ser salvo, porque a salvação vem unicamente por meio de Cristo, e a gente aceita ela por meio da fé, acreditando na salvação que ele nos deu, existem alguns passos que vão confirmar a nossa salvação. Coisas que demonstram que nós fomos salvos. Primeiramente, a gente precisa crer. Lá em Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crer é o primeiro passo, né? Porque se a gente não acredita, como que a gente vai aceitar? Como que a gente vai ser salvo, né? Então a gente precisa crer e aceitar essa salvação. Depois, lá em Atos 3, versículo 19, diz: arrependei-vos vós, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ou seja, Deus, ele não nos salvou no pecado para a gente continuar pecando, porque não faz sentido nenhum, né? A gente ser salvo do pecado e continuar no pecado. Então Deus, ele tem um plano para nossa vida, né? Ele tem um modo como a gente deve viver, como a gente deve viver as nossas relações pessoais, nossa relação com Ele, que é demonstrado nos 10 mandamentos. E Ele tem isso como se fosse um manual para nossa felicidade. Então, a partir do momento que a gente tem consciência dos nossos pecados, nós devemos nos arrepender deles e nos convertermos, e para depois, como diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nós devemos confessar os nossos pecados e Ele vai nos perdoar. Depois, lá em Mateus 19, 16, 17, que Jesus está falando com o jovem rico, história muito famosa, onde o jovem está perguntando para Jesus o que ele deve fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus fala: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos, que é exatamente o que eu estava falando antes, sobre a gente viver conforme a vontade de Deus. Em Marcos 16, 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, o batismo também é um passo muito importante que demonstra que nós somos salvos, porque ele é uma revelação pública de que nós aceitamos a Jesus e que nós estamos morrendo para o mundo e conquistando uma vida nova em Cristo. E por fim, lá em Mateus 24, no versículo 13, diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós temos que sempre continuar firmes na fé, tentando melhorar a cada dia, claro que pela graça de Jesus, né, com o poder que Jesus nos dá, nada que venha de nós mesmos, e perseverar, né, continuar lutando até o fim, e assim nós teremos a nossa recompensa. É isso, espero que vocês tenham gostado e que Deus abençoe vocês. Até mais!